Comecemos pelo vértice visível do poder blindado, o tanque de batalha principal, o MBT, que encarna uma trindade que não é um lema, mas sim um critério de design e emprego que o define por dentro e por fora. Poder de fogo para perfurar e destruir, proteção para resistir à resposta inimiga e manter sua tripulação operativa, e mobilidade, especialmente sobre lagartas, para atravessar terrenos adversos, salvar obstáculos e posicionar-se onde seu canhão possa decidir o contato. Esta trindade, quando está equilibrada, converte o MBT na ferramenta que fixa o inimigo, rompe suas linhas e explora a brecha com decisão. Mas quando um de seus lados se deforma, demasiado peso sem mobilidade, demasiada leveza sem proteção, potência de fogo sem a logística que a sustente, o tanque se torna torpe ou frágil, e toda a formação paga esse desequilíbrio com tempos perdidos, avarias inoportunas ou vulnerabilidades táticas que o adversário costuma aproveitar. Aqui surge a primeira disjuntiva que marcará o resto do relato. Você prefere chegar antes ou chegar mais forte? Aceitar o risco da leveza ou carregar com o custo da blindagem? E como essa escolha muda quando o terreno se torna lama? A infraestrutura escasseia ou a ameaça vem de cima? Os tanques leves respondem precisamente a essa tensão entre potência e tempo, ao sacrificar parte da blindagem para ganhar o mais escasso na guerra moderna: capacidade de desdobramento rápido e de criação de ritmo, com a aerotransportabilidade necessária para aparecer onde um MBT simplesmente não pode estar a tempo, e com o fogo direto suficiente para apoiar a infantaria, fazer reconhecimento armado e, sobretudo, abrir janelas de oportunidade temporais para que os sistemas mais pesados explorem a lacuna antes que o inimigo a feche. Em doutrinas contemporâneas, estes veículos não competem com o MBT pelo mesmo papel, mas sim o preparam. Aceleram a tomada de posições, forçam reações, fixam olhares e recursos. E quando se usam com um entendimento fino do terreno e da ameaça, multiplicam o efeito de choque dos tanques principais sem pretender assumir seu duelo frontal. A seguir, chegam os dois rostos do transporte blindado de infantaria, que com frequência se confundem por sua aparência, mas que se distinguem com clareza por sua conduta em combate. O IFV, Veículo de Combate de Infantaria, não só transporta uma esquadra até a borda do combate, mas sim permanece em contato e briga junto aos tanques, combinando um autocanhão de 20 a 40 milímetros, metralhadoras, e frequentemente mísseis antitanque, o que lhe permite suprimir, flanquear e sustentar o assalto, precisamente ali onde o avanço tende a estagnar-se. O APC, Transporte Blindado, o chamado táxi de batalha, em câmbio prioriza levar a tropa viva até o ponto de desembarque, protegê-la de estilhaços e armas leves, e retirar-se com armamento limitado para sua própria defesa, seja sobre rodas ou sobre lagartas, porque nesta distinção não manda o trem de rodagem, mas sim o papel tático e o armamento que o acompanham. Se você estivesse no compartimento de tropa, você gostaria que seu veículo ficasse para apoiar com fogo sustentado, assumindo o risco, ou que o deixasse exatamente onde começa seu trabalho e desaparecesse para preservar sua capacidade de seguir transportando mais vidas para a linha? Quando o perigo ascende a partir do chão e converte cada caminho em uma incógnita, surge o MRAP como uma resposta de engenharia focada em salvar tripulações, mediante uma combinação de casco em V, maior folga e massa cuidadosamente distribuída, desenhada para desviar e atenuar a onda de explosão de minas e IED sob a barriga da unidade. Esta solução tem reduzido de maneira significativa lesões e fatalidades em entornos de guerra irregular. Mas como toda melhoria de proteção, chega com compromissos. Mais peso e altura, maior pegada logística, menor agilidade e uma assinatura mais visível em espaços urbanos ou de baixa infraestrutura. Seu valor, portanto, não é o de substituir APC ou IFV, mas sim o de integrar-se como a escolha adequada em rotas,
fases e contextos, onde o risco sob o veículo supera o risco à sua frente, recordando-nos que não há um blindado para tudo, mas sim decisões de emprego que mudam de quilômetro em quilômetro. Há, ademais, um veículo que converte o mar em uma avenida de aproximação terrestre, o AAV, o transporte anfíbio de assalto, que pode abandonar um navio a milhas da costa e impulsionar-se pela água até uma praia hostil, desembarcar sob fogo e continuar sua missão terra adentro, protegendo no trecho mais vulnerável quem leva o peso do assalto. Em operações anfíbias, onde a transição do domínio marítimo ao terrestre é a zona de maior exposição, sua armadura e sua capacidade de nadar não são um luxo, mas sim a condição de possibilidade para abrir a primeira porta do teatro. Por detrás da cortina do fogo direto, a artilharia autopropulsada impõe o tempo do combate ao combinar canhões de grande calibre com chassis blindados que permitem disparar, recuar de imediato e sobreviver ao contra-bateria, mantendo o ritmo de uma coluna que não pode deter-se cada vez que abre fogo. A seu lado, os sistemas de lançadores múltiplos de foguetes, os MLRS, têm evoluído desde a saturação de grandes áreas até a precisão com foguetes guiados e mísseis táticos, capazes de dispersar reservas, destruir depósitos, neutralizar defesas e, sobretudo, forçar o inimigo a esconder a cabeça justo quando a manobra amiga precisa cruzar um ponto crítico. Na distância curta das decisões imediatas, o morteiro autopropulsado transforma segundos em vantagem, com um tiro de alto ângulo, com frequência de 120 milímetros, que cai detrás de um muro ou dentro de uma trincheira, respondendo quase ao ritmo da voz de quem o solicita no front. Muitas vezes, a arma decisiva é a que não se vê, porque seu efeito não é matar um objetivo pontual, mas sim negar ao inimigo a liberdade de mover-se e, com isso, presentear à manobra o tempo que exige para culminar. Nas bordas do contato, onde a paciência vale mais do que a blindagem, os caça-tanques modernos convertem a emboscada em uma arte ao combinar plataformas, com frequência sobre rodas, com mísseis antitanque guiados que buscam ângulos, não duelos, que golpeiam à distância, reposicionam-se antes que chegue a resposta e negam avenidas a qualquer blindado que avance sem respeito pela geometria do terreno. E quando o obstáculo não é um carro inimigo, mas sim um bunker que bloqueia a infantaria, aparece a lógica do canhão de assalto ou veículo de apoio de fogo. Um canhão de grande calibre, montado em um chassi mais leve que um MBT, que aproxima fogo direto pesado a unidades que não podem levar um tanque, mas sim precisam derrubar, hoje, a parede que detém o assalto. Nada disso sobrevive muito tempo se o céu permanece aberto para o adversário, pelo que a defesa antiaérea móvel se torna a custódia itinerante da coluna. Os sistemas antiaéreos autopropulsados com canhões e mísseis de curto alcance, SPAAG, integram radar orgânico e tempos de reação mínimos para abater helicópteros, aviões de apoio próximo e drones que sobrevoam demasiado baixo, enquanto que os sistemas superfície-ar autopropulsados, SAM, elevam a cúpula protetora com radares de busca e baterias de mísseis capazes de interceptar a distâncias maiores, articulando camadas móveis que avançam com as forças e asseguram que o que se conquista não fique exposto a um golpe de cima. Poucas sensações são tão perigosas para uma unidade terrestre quanto olhar para o céu sem saber se alguém a está cuidando. Antes do choque, alguém teve que ver. O reconhecimento blindado é, por definição, a missão de encontrar sem se empenhar, de mover-se mais rápido do que o inimigo pode reagir, de observar com térmicos, radar e óticas avançadas, e de reportar com a precisão suficiente para que outros disparem onde conta, preservando a força própria e habilitando a manobra principal. Neste ponto, a discussão de rodas versus lagartas deixa de ser um dogma e se converte em uma escolha de missão. As lagartas reduzem a pressão sobre o chão e dominam lama, areia e obstáculos,
enquanto que as rodas maximizam a mobilidade estratégica e a manutenção sobre rede viária, aceitando uma tração inferior em terreno rompido em troca de chegar mais longe, mais vezes e com menos custo. Entre meios, um tipo de unidade tem crescido em relevância por sua mistura de alcance e contundência. Os autos blindados, ou canhões sobre rodas, que combinam uma mobilidade estratégica e operacional excelentes, com canhões de fogo direto, capazes de proporcionar apoio móvel, reforçar o reconhecimento e, inclusive, caçar alvos leves e médios, sempre evitando o choque frontal com um MBT para o qual não estão desenhados. A classificação, ademais, se difundiu. Torres de 20 a 40 milímetros, montadas em plataformas que antes eram simples transportes, kits modulares que convertem um APC em um IFV leve, segundo a missão, e soluções híbridas que demonstram que hoje manda a função e não a etiqueta. Nada do anterior ocorre se a rota não existe, e onde não a há, os engenheiros de combate a criam. Os CEV, com frequência montados sobre chassis de tanque, levam lâminas, arados antiminas, rolos e cargas lineares para abrir brechas, desalojar obstáculos e lançar pontes em minutos onde ontem não havia passagem, tornando possível que o resto da formação mantenha a continuidade do assalto. E quando o aço se rompe, porque inevitavelmente se rompe, entra o ARV, o veículo de recuperação, que troca o canhão por guindastes, guinchos e ferramentas de reparação, para meter-se sob fogo para tirar o que vale demasiado para ser abandonado no campo. Sem recuperação orgânica, cada veículo danificado é uma perda irreversível, e cada perda reduz não só o poder de fogo, mas sim a vontade ofensiva de toda a unidade. Se você tivesse que planejar o primeiro dia, o que priorizaria frente a um inimigo que também aprende, observa e se adapta? Chegar antes à custa de proteção ou chegar mais forte à custa de tempo? O que você estaria disposto a sacrificar para manter viva sua gente e letal sua força quando o terreno não ajuda e o céu não perdoa? Deixe-me sua opinião nos comentários. Você faria o quê? Se este olhar lhe ajuda a separar o mito do método, inscreva-se e compartilhe. No próximo episódio, entraremos em cenários concretos. Cidade densa, estepe aberta e selva úmida, para ver que combinação entra, qual fica de fora e por que, em combate real, a decisão correta quase nunca é a mais intuitiva.